Olá, aqui é o André Gonzalez e eu tô aqui para fazer mais um vídeo para Soul Drums, falando a respeito de um assunto que eu considero muito importante e muitas vezes polêmico entre não só os bateristas, mas entre os músicos em geral, ok? Eu quero falar essencialmente sobre tempo, sobre pulso, sobre andamento, sobre metrônomo, sobre ciclos. Para começar a falar a respeito disso, eu queria lembrar um fator histórico, né? Como que a música pode ser entendida através dos anos no tocante à maneira como ela é passada adiante, ok? Como ela é transmitida. A gente pode dizer que a transmissão musical está dividida em 3 fases: a fase prática, a fase escrita e a fase gravada, tá? A fase prática, ela iniciou junto com a música. Ela se caracteriza como a transmissão tete a tete, de pessoa para pessoa. Uma pessoa tocando e mostrando como se toca aquela música, como aquela música é, e a outra pessoa aprendendo ali, né, frente a frente, professor, vamos dizer assim, e aluno. Então essa fase começou desde que o homem começou a fazer música, né, e ela durou, o reinado dela, né, foi até o início da fase escrita, quando surgiu a escrita musical, que foi basicamente por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica quis normatizar os seus ritos, os seus cantos, suas canções, né, suas missas. Queria que em todo lugar que ela tivesse presente, todas as suas músicas, os seus ritos, tal, fossem uniformes. Para tanto, ela desenvolveu o que hoje é a grafia musical, o que a gente usa para ler e escrever músicas, as figuras, as notas. E essa fase escrita, o reinado dela, né, vamos dizer assim, durou até o início da fase gravada. Foi quando o homem, há mais de um século atrás, começou a registrar os sons em algum formato físico que pudesse ser tocado, né, reproduzido mecanicamente. A gente começou lá atrás com acetato, passou para vinil, passou para fita magnética, passou para o armazenamento digital, que é o que a gente usa hoje em dia basicamente, né? Mas a nossa percepção musical, a maneira como a gente percebe a música, também mudou em função dessas 3 fases. Na primeira fase, né, que era aquela fase prática, a gente percebia a música basicamente com os ouvidos, não é? Então a música era percebida com ouvido, ou seja, o som era o fator principal, né? Os músicos dependiam muito do seu ouvido para fazer e perpetuar a música. No começo já com a fase escrita, o ato de tocar música começou a ser também muito visual, dependendo da leitura das notas, né? Então a nossa percepção, a nossa atenção sensorial começou a se dividir entre ouvido e olho, né? E olhos. Ouvidos e olhos. Na fase gravada, apesar de termos voltado a atenção aos nossos ouvidos, né, a fase gravada permitiu com que a música fosse muito acessível a todos, principalmente a quem não toca, quem só ouve música, quem aprecia música, o consumidor, vamos dizer assim. E aconteceu uma coisa engraçada nessa fase gravada.
o processo de registro musical das gravações começou a interferir na música em si. Eu vou ser mais específico em um ponto, que é o seguinte. No final dos anos 70, um cara chamado Roger Lynn, ele inventou o primeiro ritmo eletrônico programável, a primeira bateria eletrônica que você podia programar e criar ritmos, batidas, padrões, né? E isso começou a ser usado em estúdio. E não só começou a ser usado como alternativa, mas ele começou a ditar a maneira como o andamento da música tinha que ser. Desde então, desde o final dos anos 70 até hoje, houve uma mudança de parâmetro. Houve uma mudança de valor. Até o advento dessa tecnologia de ritmo estático, né, que forçou um ritmo estático, um andamento estático na música popular, o andamento estava basicamente na mão dos músicos em si, ou do maestro na música erudita, ou do baterista na música popular, ou do líder da banda, alguma coisa assim. O andamento sempre foi uma coisa fluida. Músicos que tinham um relógio interno apurado, né, que desenvolviam isso, eles sabiam usar essas mudanças de andamento para reforçar certos sentimentos, acelerando para reforçar um sentimento de urgência, não é? Desacelerando para reforçar um sentimento de descanso, né, um sentimento de arrefecimento mesmo, né? Não como defeito, mas sim como ferramenta, ok? Isso era feito consciente ou inconscientemente, foi feito para reforçar sentimentos, né? Sempre foi feito para reforçar sentimentos. A partir dos anos 70, com essa nova abordagem, ao meu ver, os músicos, de maneira geral, e especialmente os bateristas, que são meio que os maestros, eles que cuidam do andamento, né, da música popular, pelo menos deveriam fazer isso, eles desaprenderam a lidar com o andamento. Eles aprenderam a lidar com BPM, certo? Com o tempo estático. Existem bateristas, inclusive, por mais surreal que isso possa parecer, que não conseguem tocar sem o metrônomo, sem o click track. Ou seja, ele não tem domínio nenhum sobre o andamento interno, né? Ele depende de uma máquina. Isso é totalmente antimusical, não é verdade? Hoje em dia, é considerado um baterista bom aquele que é uma maquininha. Isso para mim é um tremendo paradoxo, sabe? Chega a ser um disparate, né? Como que um músico, uma pessoa, né, um ser humano, né, que faz música, que é uma coisa humana também, que é uma coisa que vem da criatividade, da subjetividade, né, essencialmente, pode ser considerado bom quando ele é comparado com uma máquina. Ok, tem o outro lado da história, né? E antes que comecem a me crucificar, né, eu não estou falando mal do metrônomo, do click track, nada disso, tá? A gente tem que lembrar para que foi inventado o metrônomo. O metrônomo original, aquele triangular, mecânico, com um pêndulo, né, de velocidade regulável através daquele peso na haste, ele foi inventado para o estudo musical, para a prática musical. Fundamentalmente, para a gente aprumar o nosso relógio interno. Para a gente, durante a prática, perceber em quais momentos a gente tinha a tendência de acelerar, em quais momentos a gente tinha a tendência de diminuir o andamento. Ou seja, para a gente ajustar o nosso relógio interno. Quanto mais a gente estuda com o metrônomo, essa é a teoria, né, que acaba se mostrando na prática verdadeira.
quanto mais a gente estudar com o metrônomo, mais a gente apruma, a gente ajusta o nosso relógio interno. O nosso relógio interno, o metrônomo que a gente tem dentro da gente, né? O reloginho, ele é suscetível a variações involuntárias também, quando a gente não se liga. Quando a gente está, por exemplo, muito excitado ou muito deprimido, nosso senso de relógio interno pode mudar, né? Quando a gente está com muita adrenalina, quando muda a nossa química, né? Nosso relógio muda. Quando a gente está muito tranquilo, nosso relógio muda. Só que a música não tem nada a ver com isso, certo? A música é a música. Independentemente do nosso estado de espírito, do nosso estado psicológico, do nosso estado físico, químico, né? A gente tem que tocar a música do jeito que ela pede. Quantas vezes vocês foram ver algum show e a banda estava tocando muito mais rápido as músicas? Eu vi inúmeras vezes isso acontecer. Isso acontece porque muitas vezes o baterista, ou às vezes até todos os músicos, né, mas principalmente o baterista, ele sobe no palco numa adrenalina tal, oba, vou tocar, olha quanta gente, tô no palco, tal. Ele tá numa adrenalina tal que ele começa a tocar tudo mais rápido, apesar de, para ele não sentir que tá mais rápido, né? É a teoria da relatividade do Einstein aplicada nessa situação. A adrenalina faz com que ele toque mais rápido, mesmo sem perceber. É a mesma coisa que você vai tocar muito cansado, ou até alterado quimicamente, né? Que você está mais tranquilo, tal. Você vai tocar, você vai achar que está tocando no andamento certo, mas na verdade você vai estar tocando muito mais lento. No fundo, portanto, o metrônomo vai ajudar a gente então a perceber como nós lidamos com o tempo, quais são as tendências que a gente tem. Ou seja, o metrônomo é uma ferramenta. Hoje em dia, porém, o metrônomo ele é o nosso governante. Os músicos e produtores musicais, a indústria musical, né, todo mundo elegeu o metrônomo como o rei, como a coisa a ser seguida, entendeu? A máquina virou o modelo de excelência em termos de andamento. Isso é complicado. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu acho que a gente precisa redescobrir, reaprender, todos os músicos, não só os bateristas, mas principalmente os bateristas que cuidam do ritmo. Nós precisamos redescobrir como é ser o mestre do andamento, como usar o andamento e as suas alterações, né, conscientes, voluntárias, né, para reforçar certos sentimentos, certas ideias musicais. Isso acontece, sempre aconteceu. Se você vai assistir um concerto, né, de uma sinfonia ou um grupo de câmara, tal, o andamento é fluido, o andamento muda. Freddie Gruber, que foi um grande baterista, um grande professor, ele dizia que se não respira, está morto. Não é verdade? Isso vale para sobre vários pontos de vista, né? Tipo quantidade de notas, pausas, né? Gente que toca muito, um monte de notas sem parar, não respira, dá uma agonia, né? Mas também isso vale para andamento. Se não respira, se não muda, se não tem dinâmica de andamento, né? A música soa sem vida, ela soa mecânica. Claro que para tudo existe exceção, existem certas músicas que soam melhor com andamento estático, tipo músicas para dançar, sabe? Mas de maneira geral é isso que eu estou propondo a vocês, sabe? Que a gente repense isso aí e que a gente volte a valorizar aquele profissional, aquele músico ou até mesmo amador, né, que saiba lidar com o andamento, que saiba
manusear, né, manipular o andamento para reforçar certos sentimentos. Eu quero ler uma coisa aqui que é muito pertinente, que eu traduzi da autobiografia do Bill Bruford, que não saiu em português, infelizmente, só saiu em inglês. Portanto, eu tomei a liberdade de traduzir um trecho onde ele diz uma coisa muito importante sobre esse assunto. Ele diz assim: hoje em dia, nós bateristas podemos até ter algum controle sobre a dinâmica, mas não podemos nos dar ao luxo de controlar o tempo. Invariavelmente, o produto finalizado, ou mesmo a performance ao vivo, tem que ser métrica e matematicamente executada. Em estúdio, apenas alguns cliques no mouse bastam para forçar uma performance humana e viva em um tempo ciberneticamente esquadrinhado e perfeito, na crença errônea de que se o track de bateria estiver metronomicamente certo, ele possa ser tranquilamente ignorado. O computador aliviou o produtor ou os músicos de terem que fazer um julgamento de valor. O negócio de fabricar hits é muito sério para ser deixado em mãos de produtores ou músicos. Melhor deixar o computador ditar o que é e o que não é certo para a gravação. Passei tranquilamente meus 13 primeiros anos como baterista desapercebido de que supostamente deveria manter um tempo metronômico imensurável. Mas no final dos anos 70, Roger Lynn, L-Y-N-N, inventou sua bateria eletrônica programável e um frio percorreu a espinha de todos os bateristas. Se o baterista não tocasse no tempo, o produtor faria uma careta e pediria para o baterista tocar novamente, mais em cima do metrônomo. O segundo take, é claro, só piorava. Bill Bruford, The Autobiography, Londres, Jawbone Press, 2009. Né? Esse livro. Então, um baterista fino, né, refinado, profissional, bom, estudado, como o Bill Bruford, ele nos dá esse relato porque ele cresceu numa época sem o metrônomo e pegou bem a transição, né, entre a música de andamento livre e a música de andamento matemático. O que ele diz é importante e eu acho que é motivo para reflexão, tá? Eu quero fechar isso aqui dando um exemplo para vocês, né? Hoje em dia, muita gente, eu vou repetir, muitos bateristas, muitos produtores, muitas pessoas da indústria musical valorizam o baterista maquininha, o baterista metronomicamente correto como o bom baterista, certo? E o baterista, aquele que não que não saiba tocar com metrônomo, mas que muda o andamento, né? Manipula o andamento para reforçar para reforçar sentimentos. Esse cara ele é meio descartado, sabe? Ele é considerado até meio que ridículo, vamos dizer assim, porque eu já vi muito profissional de renome dizer que um baterista bom é aquele que é uma maquininha, certo? Isso é uma contradição. Então, aí eu vou fazer perguntas em cima disso aí, eu vou fazer umas perguntas para vocês questionarem aí, vocês que estão assistindo. Eu quero pegar um exemplo, tá? A música Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, cujo baterista, todos nós sabemos, é o incomparável John Bonham. A música tem uns 9 minutos, se eu não me engano, 8, 9 minutos. A bateria entra na metade da música e vai até quase o fim da música. Quando a bateria entra, ela entra no andamento X, como a gente vai ouvir agora. Muito bem. Conforme os minutos vão passando, a dinâmica da música, não só em termos de volume de notas, mas também de intensidade da obra, vai crescendo.
E, eu não sei se consciente ou inconscientemente, o John Bonham vai acelerando o andamento. Até chegar lá perto do final da música, né, ele e a banda, lógico, estarem muito mais rápidos e muito mais fortes. Assim. Muito bem. Então, aí vem as minhas perguntas. John Bonham era um baterista ruim? Ele não sabia tocar no clique com o metrônomo? Se o Led Zeppelin aparecesse hoje e fosse gravar com um produtor de hoje, o que iria acontecer? O produtor ia chamar outro baterista, ia colocar o John Bonham para colocar num clique durante toda a música? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou não? Não acho, eu, pessoalmente. Essas perguntas vocês vão refletir, mas eu vou dar a minha opinião. Eu não acho que o John Bonham fosse um baterista ruim. Não acho que o que ele fez na música prejudicou a música. Muito pelo contrário, ok? E não acho que o Led Zeppelin existiria hoje nas mãos de um produtor atual. Não existiria. A maioria dos produtores de hoje que eu conheço, tal, eles cresceram nesse ambiente onde o metrônomo é o que manda. Esse é o valor que eles têm. E isso contamina todo mundo, todo o resto. Os professores de música passam esse valor para os alunos. Metrônomo é o que manda. Você tem que ter um tempo estático, reto, metronomicamente mensurável, matematicamente. Não é nada disso, na minha opinião. A gente tem que lembrar que o metrônomo... Primeiro, temos que lembrar que o metrônomo é uma ferramenta. Certo? Ele que vai, durante a nossa prática, nosso estudo, vai nos mostrar se a gente tem tendências de acelerar, de atrasar, e vai nos ajudar a aprumar, a ajustar nosso relógio interno. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa reivindicar novamente o tempo para si e não para a máquina. Vamos fazer com que o andamento, que o tempo seja uma coisa humana novamente, porque a música tem que ser humana. Certo? O baterista, os músicos, os produtores têm que mudar um pouco o seu conceito. Tem que relembrar que a gente não é máquina. E que a gente pode reforçar humanamente sentimentos, alterando não só a dinâmica, mas também alterando andamento. Ok? Eu queria então que vocês refletissem um pouco sobre o que eu falei agora. Vocês podem deixar aí embaixo, né, esse vídeo está no YouTube, vocês podem deixar aí embaixo os seus comentários, ou também podem mandar mensagem pra gente através do site. O site, né, é www.souldrums.org, que está aparecendo aí na tela. Eu gostaria de agradecer vocês por assistirem, né, gastarem esse tempinho com uma reflexão bacana. E também gostaria de dizer que quem quiser colaborar com a Soul Drums, é só entrar em contato. Você pode fazer o seu vídeo como esse, se possível com questionamentos fora da caixa. Tá? O Soul Drums é um site para a gente meio que filosofar sobre a bateria, sobre música, sobre nossa função no instrumento, né? Então, se você tiver ideias diferentes que você ache interessantes de serem compartilhadas, fale com a gente, tá bom? O espaço está aberto para todo mundo, ok? Grande abraço, até logo.